A gente quer explorar mais um pouquinho a tua visão e o teu pensamento, porque tu és muito ativa nessa área, digamos, mais social, né, do ativismo social, socioambiental, enfim, de uma forma geral, tu és uma jornalista ativista. Inclusive, um dos pressupostos do jornalismo ambiental aqui, do grupo de pesquisa da URGS, é o engajamento, e tu tens o engajamento. E aí eu queria que tu fizesse uma reflexão sobre o engajamento com a tal da neutralidade que a gente aprende nas escolas de jornalismo, nas redações comerciais. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Olha, neutro nem detergente, né? Eu fiz jornalismo na Unicinos. E eu estudei lá entre 88 e 94. E eu tive a sorte de pegar uma Unicinos efervescente, em que os professores faziam greve. Aliás, eu peguei a última greve de professores da Unicinos, em que o DCE era super atuante. Que legal. Em que a gente reabriu o Diretório Acadêmico da Comunicação, que chamava Tupac Amaro, né? E fizemos muitas coisas, em que eu comecei a atuar no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Ah, certo. Porque eu já, enquanto jornalista, via que não era aquele jornalismo que era feito na grande imprensa, na imprensa comercial, o que eu me encaixava, o que eu gostaria de fazer. Uhum. E aí a minha monografia foi justamente sobre o jornal do MST. Um jornal que foi criado no primeiro encontro nacional do MST, que aconteceu no Paraná. E que foi fruto de um boletim que nasceu com a ocupação da Fazenda Anone, que era feito via sindicatos jornalistas profissionais do Rio Grande do Sul. Qual é o jornal? O boletim era um boletim informativo de solidariedade aos acampados da Fazenda Anone. Uhum. E que ele trazia, né, o que estava acontecendo naquela ocupação, que era, na verdade, cercada pelo exército, porque isso ainda era ditadura militar, né? Uhum. E buscava solidariedade àquela luta que estava nascendo que nem era MST ainda, né? Era uma luta pela terra que estava começando a nascer. E aí, no primeiro encontro nacional, já no ano seguinte, se criou o jornal, e o Jornal Sem Terra acompanhou todo o movimento, e até hoje não tem mais impresso, né? Hoje está se transformando a comunicação, sendo muito mais digital, como tudo, Sim. né? Mas o MST sempre teve essa visão da importância da comunicação. E o jornal, Aguinha aí, ó. mesmo tendo uma base, em sua grande maioria, de analfabetos, né? Porque as pessoas que iam ocupar a terra Sim. eram os desprovidos de tudo, Hum. inclusive das letras, né? Das palavras, da leitura. Mesmo com essa noção, se fazia o jornal para quê? Para mostrar que aquela luta que estava sendo feita lá no interior do Rio Grande do Sul também estava sendo feita lá em São Paulo, lá no Nordeste, lá no Norte. Existia pessoas fazendo a mesma coisa que eu. E isso criava um senso de pertencimento e de que eu sou maior do que esse corpo. Uhum. Né? E o jornal ele era usado de forma pedagógica. A pessoa que sabia ler, lia as notícias para os demais, e aquelas notícias eram discutidas, e que vem do princípio, né, das comunidades eclesiais de base, das pastorais da terra, que foram da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, que foram tão importantes para a formação desses movimentos sociais, né, do MST, e, enfim, estavam juntos, né? Lá nas ocupações estava Padre Arnildo, estava Frei Sérgio, e tantos outros, né, Sim. que fizeram parte dessa luta. Então, isso me forjou como jornalista. Uhum. Né? E assim que eu me formei, eu fui trabalhar com o movimento sindical. Eu fui ser assessora da ASURGS, a Associação dos Servidores da URGS. Né? E na mesma época, eu fui trabalhar no Correio do Povo na revisão. Então, eu tive a chance de ver os dois lados Todos e os escolher. aspectos. Uhum. E nesse mesmo momento, eu comecei a trabalhar em 96, e em 98 eu conheci o Núcleo Piratininga de Comunicação. E aí vem os meus mestres, Vitor Gianotti e Cláudia Santiago. Cláudia Santiago, jornalista, nessa época jornalista da CUT do Rio. Vitor Gianotti, um metalúrgico, um italiano, né?
maluco que vem para o Brasil na época da ditadura militar para fazer trabalho de base nas empresas, nas indústrias, no interior de São Paulo, que lê Reich com os operários em plena ditadura, que leva Simone de Beauvoir, que faz boletim e faz oposição metalúrgica para tirar os pelegos. Entende? Então, isso me forjou. Claro. E aí eu decidi, não, eu não sou neutra. Eu tenho posição, eu sei o que eu quero da vida, eu sei que vida eu quero para mim e não é essa que está aí. Não é essa do capitalismo defendido pelos grandes meios de comunicação. E eu vou usar o jornalismo como a minha arma para fazer essa transformação e construir esse mundo que eu acho que nós merecemos enquanto seres humanos. Perfeito. Então, assim, respondendo brevemente, Que maravilha. não que existe maravilha, neutralidade Elias. na vida, para nada. Sem E dúvida. eu diria até o seguinte, que neutralidade, para mim, se confunde com sociopatia. Se uma pessoa consegue estar neutra na acepção da palavra, ela está desconectada e ela está louca. Porque é impossível a gente ver as coisas e não se posicionar. Eu não sei se eu tenho a posição correta ou tem outros que têm a melhor. Mas o cara neutro, esse, além de não existir, se existir, tá louco. Eu sou um po- E eu o sou- eu sou- jornalismo eu sou- que tá eu só no- sou um pouquinho menos dramático que o milanesa. Eu acho que assim, quando o jovenzinho ali com 22, 23, ainda talvez não tenha a capacidade ou as oportunidades de perceber tudo que está na volta para poder se posicionar. Pelo menos é assim que eu percebo a nossa categoria de jornalistas, viu? Não sei com as outras, como é que são as outras É isso, profissões. né? Eles são levados por uma cultura também. Hoje eu fiquei sabendo que a grande maioria dos jovens que entram para fazer jornalismo é porque querem trabalhar com jornalismo esportivo Hoje e ganhar dinheiro com bets. Eles são Ah, levados a isso, né? Claro, claro. Então, mas assim, é a quem cultura do acha, enriquecimento. o jornalista que acha que está trabalhando numa RBS e está sendo neutro, ele não É. sabe, Os ele interesses não que ele tá está enxergando representando. a vida, Exatamente. entendeu? Esse é o Porque ele está ponto. servindo É. ao capital. Esse é o ponto. Talvez ele seja ignorante no sentido É. de ignorar realmente o que está acontecendo. Ele Ignorar, não claro, enxerga. ingênuo. Eu Exatamente. diria o seguinte, que exatamente quem percebe e se posiciona é mais neutro, no sentido mais equilibrado, do que as pessoas que não percebem e servem ao sistema, servem para coisas horríveis, porque eles não têm sequer a percepção da utilidade que eles estão tendo. Então, ou a gente se luta pelo que acredita, ou a gente luta pelo que não sabe que está lutando. Eu A gente sempre serve a algo, Alguma alguma coisa ou coisa, alguém. exatamente. A quem estamos servindo? Por isso que a transparência eu acho que é bem-vinda. Muito Sabe? bem-vinda, exatamente. Posicionamento Exatamente, claro. Everton. E isso eu Posicionamento queria claro. dizer, porque assim, o Brasil, de fato, ele nunca se colocou como um veículo de comunicação neutro. Na linha editorial dele está ali muito clara. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Perfeito.